Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, vamos para mais um encontro. Hoje, nosso 17º dia. Do que estou falando? Do projeto Metanoia. Estamos nesse projeto de mudança de mente e cada dia é um passo nessa jornada. Sempre lembrando, eu quero enfatizar isso aqui. Não é somente ouvir. Ouvir não resolve nada. Você precisa pôr em prática. Então, tudo aquilo que falamos aqui, faça uma análise, faça um resumo, tire a essência daquilo que você precisa. A grande sabedoria humana é saber filtrar todas as coisas e reter o que é bom. E isso é bíblico também. Hoje, no nosso 17º dia, vamos falar sobre mais um tema. Precisa ser aplicado com continuidade. O grande problema da nossa existência e de implementar mudanças em nossos comportamentos é que a gente tem uma dificuldade na continuidade. Você já reparou, agora mesmo, final de ano, muitas pessoas estão fazendo planos para o ano que vem. E muitas dessas pessoas, elas se tornam fortes e poderosas mentalmente para iniciar alguma coisa. Então elas determinam, agora eu vou fazer uma matrícula numa faculdade, vou fazer a matrícula numa academia, vou começar uma dieta, vou fazer devocionais todo dia. Então ela começa aquilo, estabelece um início e a grande dificuldade é que no decorrer do processo, aquela força vai se perdendo. E na maioria das vezes se para aquilo que começou. Agora mesmo você fazendo uma análise sobre suas decisões, de início do ano, desse ano que está se encerrando, talvez você não tenha concluído muita coisa que você planejou fazer. Então, a continuidade é um dos segredos para a realização de transformação. Hoje, 17º dia, o tema é arrependa-se. Esse é o tema, arrependa-se. E eu quero falar sobre esse tema com uma frase que está aqui no livro Metanoia, 21 dias de transformação, do J.B. Carvalho, que diz assim: somente o arrependimento pode remodelar seu sistema de crenças. E ele continua dizendo: você não é o que pensa ser, mas é o que pensa. Então, nessa frase, sintetizando ela aqui, muitas das vezes nós pensamos ser alguma coisa, mas, na verdade, esse pensamento é um pensamento errado sobre nós mesmos. Foi alguma coisa que foi implantada na nossa mente, foi alguma coisa que foi dito a nosso respeito, e nós acatamos, aceitamos, e aquilo acaba se tornando uma verdade para nós. Mas, na verdade, quando ele coloca aqui o segundo ponto, mas é o que pensa. Ou seja, você é o resultado dos teus pensamentos. Então, se você é o resultado dos teus pensamentos, a proposta de Deus para nós, para mudarmos a nossa mente, vai mudar quem somos. Então, vivemos hoje uma mentalidade que é uma mentalidade de derrota. Você já parou para pensar que quando você vai iniciar alguma coisa, geralmente o que vem primeiro na tua mente são as dificuldades? Você não consegue visualizar completamente, claramente, os resultados a partir do teu esforço ali, mas você começa enxergando aquilo que você vai fazer pelas dificuldades. Então, aquilo acaba se tornando muito mais difícil. Não estou dizendo aqui para você excluir as dificuldades, mas eu estou mostrando aqui, visualizando para você que normalmente nós pensamos nas dificuldades. E quando nós pensamos na dificuldade, na impossibilidade, a realização daquilo que queremos fazer se torna mais difícil. Por quê? Porque a nossa mente vai se opor à realização daquilo, porque gasta energia. Você sabe que toda mudança gasta energia, tá? Então, uma coisa é você pegar uma estrada, e essa estrada é uma estrada reta, contínua,
Você pega o seu carro, joga na quinta marcha ali e vai embora, tranquilamente. Economiza pneus, economiza combustível, economiza a sua atenção. Agora, quando você ainda não entrou naquela estrada, ou quando você precisa sair dela para entrar em outra, você vai enfrentar trânsito urbano, quebra-mola, vai ter que ter atenção com pedestres, com sinais. Tudo isso é desgastante. É um exemplo, assim, uma ilustração de uma mudança que precisa ocorrer na nossa vida. Então, quando o JB ele diz isso, você não é o que pensa que é, mas é o que pensa. Então, você é o resultado exatamente daquilo que pensa. Então, se você quer ser alguém melhor, comece a mudar o seu pensamento. E quando nós falamos em mudar pensamento, metanoia, a raiz dessa palavra arrependimento é a mesma raiz da palavra metanoia. Meta, né? Fazendo aqui a divisão da palavra, é uma junção de duas palavras gregas. Meta é depois, acima, além, superior, tá? E noia, ou vous, que é grego, não sei se a pronúncia é exatamente essa, fala sobre mente ou pensamento. Então, a metanoia é assumir um pensamento que está além, acima e que é superior. E que pensamento esse? Paulo fala que nós, que já recebemos a Cristo, temos a mente dele. A mente de Cristo é uma mente que enxergava as possibilidades, não as impossibilidades. Então, todas as vezes que alguém chegou perto de Jesus e falou sobre impossibilidade, o que ele diz? Creia, apenas creia. É a chave para a realização de muitas coisas na nossa vida. Então, nós temos esse arrependimento, ou essa metanoia, que significa uma transformação profunda do ser a partir da sua mente. Então, você muda a sua mente, você muda o seu ser. Você muda seus pensamentos, você muda quem você é. Então, nós temos aqui, vamos agora tratar de assuntos, né, de uma forma mais clara, tá? Olha o que diz 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, existe um opositor espiritual que faz com que o teu entendimento continue sendo aquele entendimento caído, ou aquela mentalidade caída. Como aconteceu essa queda de mentalidade? Aconteceu quando o homem se desligou do seu Criador. O homem pecou, desobedeceu a Deus, se separou do seu Criador, o seu espírito está separado do Espírito de Deus, então ele vive a mesma mentalidade de Satanás, que se torna agora o mentor dele. Olha só, quando Adão, né, decidiu dar ouvidos a Satanás, Satanás passou a ser o mentor de Adão. E a humanidade sem Cristo, ela tem um mentor, que é o Deus desse século, ou o príncipe desse século, que a Bíblia diz aqui. Ele é o mentor. E tudo que ele vai sugerir na tua mente, sugestionar na tua mente, plantar na tua mente, são ovos de serpente. Ou seja, aquela serpente lá do princípio continua colocando seus ovos, e o lugar que ela encontra para colocar seus ovos é na mente do ser humano. Porque se ela conseguir instalar ali as suas minas, né, ela consegue explodir quem realmente aquela pessoa deveria ser. Então existe um ser perfeito, glorioso, que vai representar a glória de Deus e que vai ser o representante de Deus aqui nessa terra para administrar os bens dessa terra. E esse homem, se ele for destruído, ele não vai fazer ou cumprir a missão, o propósito da sua existência aqui na terra. Nós precisamos cumprir o propósito da nossa existência. Então, o Deus desse século, ele cega o entendimento. E como esse entendimento vai ser quebrado, né? Então, nós temos aqui um outro texto bíblico, em Jeremias 29:23, quando diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha.
ou a pedra, as ideias ou as setas malignas que vêm sobre a nossa mente, elas têm o propósito de criar pensamentos, e esses pensamentos estabelecidos em nossa mente se tornam fortalezas, rochas. A representação é rochas na nossa mente. Então, quando Deus fala alguma coisa que a gente crê que é impossível, nós naturalmente resistimos àquilo. Então, se alguém diz para alguém natural, Pedro andou sobre as águas, ou flutuou, pisou sobre as águas e não afundou, essa pessoa vai achar um absurdo. Por quê? Porque na mentalidade dela, essa coisa não pode acontecer. Mas o próprio Deus, na sua palavra, diz o quê? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Não há impossível. Então, o Deus que criou todas as coisas, ele também pode mudar a estrutura molecular dessas coisas para que a vontade dele se estabeleça. Ele pode todas as coisas. E é essa nova mentalidade, esse novo ser que precisamos adquirir. Então, a gente vai pensar que arrependimento não tem a ver somente com aquilo que praticamos, com o que fazemos, mas com algo mais profundo, que é a origem das nossas ações. Tudo o que fazemos tem uma raiz, tem um fundamento, e esse fundamento é a natureza caída que está em nós, os pensamentos que foram implantados por Satanás ao longo da história na nossa mente. Agora, quando conhecemos a Cristo, a proposta é que a nossa mente seja renovada a partir do conhecimento do Senhor Jesus e da sua doutrina. Doutrina significa ensinamentos. Então ele vem agora com novos ensinamentos, trazendo para nós, e se nós assimilarmos esses pensamentos, essa nova doutrina, esses novos ensinamentos, nós sim seremos capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por quê? O maior impeditivo para recebermos o favor e a bênção de Deus, que geralmente são sobrenaturais, se manifestam de uma forma natural, mas são sobrenaturais, o nosso sistema de crenças. Somos capazes de crer nisso? Então alguém só vai receber uma cura se ele for capaz de crer na cura. Se no seu ser houver algum tipo de dúvida sobre isso, ele é uma pessoa que não está habilitada para receber aquilo. E isso é uma lei universal estabelecida por Deus desde os princípios. Me lembro aqui de um texto bíblico, eu acho que eu já citei isso. A Bíblia registra de uma mulher cirofenícia que foi se encontrar com Jesus. Olha só, que Jesus, antes da sua morte, ele era para os judeus, tá? Então, essa mulher vem e pede um favor, uma cura ao Senhor. E Jesus ali com seus discípulos diz, não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher vira-se para Jesus e diz, mas Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E ela recebeu aquilo que ela queria, a bênção que ela queria. Então, assim, numa análise de merecimento, ela não merecia, porque ela não era do povo judeu. Jesus ainda não tinha sido para toda a humanidade, para os gentios. A princípio, ele era exclusivo para os judeus, e ele mesmo diz isso nos evangelhos. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí ele conclui, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu Filho Jesus. Então, aquela mulher, ela creu, e isso deu a ela o direito de receber aquilo que ela estava pedindo. Metanoia, ela creu, ela mudou o pensamento, ela poderia aceitar a própria sugestão de Jesus, dizendo que ela não era merecedora, que aquilo não era para ela, mas ela não aceitou isso.
ela simplesmente se posicionou de uma maneira humilde, quebrantada, e recebeu do Senhor o seu favor. Então, o nosso arrependimento, ele precisa ser mais do que arrependimento das nossas ações, mais do nosso ser em si. E o nosso ser em si fala sobre mente. E quando eu falo mente, eu não falo apenas do cérebro, eu estou falando do ser dessa pessoa, da alma dessa pessoa, que é onde flui todo pensamento, decisão, sentimento, é dali que procede a saída da vida. O salmista diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é a mente, que é a alma, que é o pensamento. Guarda o teu coração, porque dela procedem as saídas da vida. Então a vida que você quer viver está escondida na mudança de pensamento que ainda não aconteceu em você. Você precisa receber novos óculos, uma nova forma de visão. E essa forma de ver, essas lentes para enxergar a vida, é a lente do Senhor Jesus. É enxergar conforme a palavra. Salmista, no Salmo 119, 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você tiver a palavra, né, a gente pode lembrar também aqui Josué 1:8, quando ele diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então fará prosperar o teu caminho e te conduzirá com sucesso ou prudentemente. Tá? Então, a palavra de Deus é o elemento para a mudança da nossa mente, para a nossa metanoia, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. Porque em João 1 está registrado lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. E continua dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a própria palavra se fez carne, personificado numa pessoa, Jesus, e habitou entre nós. E ele também deixou essa palavra escrita, quando inspirou escritores, homens, seres humanos, a colocarem no papel a revelação de quem Deus é. Então o convite para nós hoje é para